é como se isso interferisse na nossa percepção a respeito do progresso, a respeito da evolução, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que toda vez que esse mecanismo evolutivo dispara, significa que, em termos coletivos, a gente ter 7 planetas ou vários elementos, né, na astrologia, olhando para o passado, primeiro a gente tem que se perguntar individualmente e mais também a nível coletivo, né? O que está se repetindo agora no planeta que, porventura, já aconteceu antes, e o que a gente não aprendeu antes que o universo, o sistema solar, ou a fonte de tudo ou seja lá o que vocês queiram acreditar, o que está sendo ofertado agora para a gente aprender, para a gente olhar de novo para algo em termos de situação individual e também coletiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, né, onde quer que estejam. E aí a gente está aqui agora, né, só para falar um pouquinho dessa semana, né, falar um pouco aí de alguns dias aí que a gente vai margear uma quantidade muito grande de planetas retrógrados, né, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Vai ter um momentozinho aí que vai estar todo mundo retrógrado ao mesmo tempo, né? E aí o que acontece? Né? A gente precisa talvez ter um entendimento a nível desse entendimento do caminhante espiritual, né? Do que espiritualmente é esse monte de retrógrado. Primeiro que a gente também tem que entender o seguinte, né? Não é que os planetas estão andando para trás, né? Os planetas estão retrógrados conforme o entendimento do movimento da Terra em relação ao movimento dos planetas, né? Mas não tem necessariamente ninguém indo para trás, né? Ninguém mudou a sua rotação nem seu movimento. Isso é a partir do entendimento do planeta Terra. Ok. O que acontece? O que ocorre, né, que a gente também tem que pensar a respeito. Planetas retrógrados é algo que acontece desde que o sistema solar existe, né, desde antes do ser humano estar aqui, essa coisa de planeta retrógrado tecnicamente existia, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse pensamento de que um planeta está retrógrado e vai dar tudo errado, né? Não, a gente tem que entender que um planeta retrógrado, sobretudo do ponto de vista do entendimento, né, da astrologia kármica, ou mesmo do ponto de vista espiritualista, o que é? Qual que é o significado disso, né? Isso significa que, primeiro, o planeta, o movimento dele, a energia dele, está voltada para algo ligado ao passado, né? Então, o planeta estar retrógrado, ele, de alguma forma, né, ele está trazendo, ele está olhando, ele está projetado, né, para uma linha de tempo, para uma memória, para uma percepção em termos de alma, de algo que, para a nossa persona, ou para a nossa consciência, para nosso registro akáshico, para a nossa consciência humana em termos de passado, presente e futuro, os planetas estão olhando para algo no passado. Então, quando você tem um planeta retrógrado, e isso é uma coisa quase que constante, né? A gente
tem quase que o tempo todo, pelo menos um planeta retrógrado. Agora a gente vai ter essa rama essa galera toda, né, enfim, retrógrado ao mesmo tempo, né, que também, nesse caso, OK, é um evento raro, ou mais ou menos raro, né, pelo menos não é uma coisa comum, mas ter um planeta retrógrado, um ou dois planetas retrógrados é uma coisa recorrente. Isso a gente tem constantemente o ano inteiro, né? Temos alguns poucos dias, alguns momentos em que todos os planetas estão em movimento direto, mas é comum a gente ter, de forma recorrente, um ou dois sempre retrógrados, sempre funcionando aí do ponto de vista do movimento em relação à Terra, olhando para o passado, né? O que acontece falando desse monte de gente ao mesmo tempo? É como se isso interferisse na nossa percepção a respeito do progresso, a respeito da evolução, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que toda vez que esse mecanismo evolutivo dispara, significa que, em termos coletivos, a gente ter 7 planetas ou vários elementos, né, na astrologia, olhando para o passado, primeiro a gente tem que se perguntar individualmente e mais também a nível coletivo, né? O que está se repetindo agora no planeta que, porventura, já aconteceu antes, e o que a gente não aprendeu antes que o universo, o sistema solar, ou a fonte de tudo ou seja lá o que vocês queiram acreditar, o que está sendo ofertado agora para a gente aprender, para a gente olhar de novo para algo em termos de situação individual e também coletiva,